a palavra de Deus nos diz: ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração. Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Meus irmãos, como eu tenho dito aos irmãos quando prego no livro dos Salmos, um dos princípios mais importantes e negligenciados hoje em dia pelo povo de Deus, um dos princípios mais importantes das Escrituras, é aquilo que nós podemos chamar de antítese, mas eu gosto de chamar de princípio da inimizade. Especialmente após a entrada do pecado no mundo, a humanidade, o gênero humano, o homem se associou à serpente, se associou ao diabo, entrou numa relação de amizade com o maligno. E como consequência desta relação espúria e perversa entre os homens e Satanás, eles acabaram se tornando inimigos de Deus. Mas Deus, por pura graça, por pura misericórdia, nós lemos na sua santa palavra, especialmente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, decidiu redimir a parte da humanidade e, mais do que isso, Deus decidiu estabelecer uma inimizade entre aqueles que outrora eram amigos da serpente, amigos do diabo, mas que redimidos são agora a semente santa, a descendência santa da mulher e a descendência da serpente. Sejamos honestos, irmãos, se Deus não estabelecesse essa inimizade, ainda hoje nós seríamos amigos de Satanás. A inimizade só existe porque o próprio Deus a estabeleceu. Mas por causa dessa inimizade estabelecida pelo próprio Senhor entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, por causa dessa inimizade, um intenso conflito explodiu entre os homens. Um conflito que é travado pelos fiéis e os piedosos servos do Senhor e os ímpios. Vejam, nós aprendemos na Bíblia que devemos buscar a paz com todos os homens. Essa é uma determinação bíblica. Mas, infelizmente, por causa da maldade desenfreada no coração daqueles que não servem a Deus, por mais que nós busquemos a paz, muitos desejam a guerra. No Salmo 120, versículos 6 e 7, nós lemos palavras que nos entristecem, mas que são palavras verdadeiras. O salmista diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Percebem? O salmista é alguém que deseja a paz. O salmista é alguém que procura a paz. Mas todas as vezes que ele falava, os seus adversários teimavam por continuar fazendo guerra. Essa realidade do conflito, da inimizade entre as duas sementes, a semente santa da mulher e a semente do maligno, a semente da serpente, é enfatizada em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu já dei vários exemplos e eu não vou me estender nestes exemplos, apenas citar alguns. Caim e Abel, os filhos de Deus e as filhas dos homens, Noé e os demais incrédulos de sua época. E eu poderia fazer menção a diversos outros exemplos, como Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, melhor dizendo, Jacó e Labão e tantos outros exemplos nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, o grande descendente da mulher, o descendente com artigo definido, o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou esse conflito. Ele enfrentou Satanás e suas hostes malignas, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 12.
E o nosso Senhor, envolvido neste terrível conflito, triunfou sobre os seus inimigos quando morreu na cruz, quando ressuscitou de entre os mortos e subiu aos céus para ser entronizado, assentando-se à direita de Deus nosso Pai. Este conflito que foi experimentado pelos santos do Antigo Testamento, por Jesus Cristo, pelos santos apóstolos e profetas, também é experimentado pelos crentes. O Senhor Jesus afirma em João, os crentes da Nova Aliança, o Senhor Jesus afirma em João capítulo 15, do verso 18 a 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque Deus nos escolheu de entre o mundo, porque Deus nos separou do mundo para si, o mundo nos odeia. Em suma, meus irmãos, há uma terrível inimizade entre os piedosos servos de Deus e aqueles que permanecem em amizade, em boas relações com a serpente, com o maligno. Eu estou dizendo isso, irmãos, e por que eu tenho tantas vezes falado sobre essa ideia de inimizade, de antítese? Eu estou dizendo isso porque a primeira parte do livro dos Salmos, o que é chamado de livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, é denominada, essa primeira grande seção do livro dos Salmos, é denominada por um teólogo reformado, o conhecido Palmer Robertson, da seguinte maneira: ele usa uma palavra para definir os 41 primeiros salmos. Ele diz que estes salmos são caracterizados por confrontação, confronto, conflito, inimizade. Vejam, nós temos uma abertura belíssima nos salmos, uma abertura que nos fala nos salmos 1 e 2 da certeza do triunfo do Messias e de seus justos seguidores sobre os ímpios. O Messias vai triunfar, o Messias já triunfou, Deus lhe concedeu o reino e os seus fiéis seguidores também triunfam sobre os seus adversários. Apesar disso, apesar da certeza da vitória, da garantia da vitória por causa do ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esta época, este período do governo de Cristo sobre todas as nações, ainda é um período caracterizado por confrontação. Por confrontação. E o que é mais assustador, surpreendente e até assustador, algo que nos sobressalta na leitura destes salmos, é que não poucas vezes os descendentes da serpente, a semente do maligno, está no meio do povo de Deus, da igreja visível. Isso é que é terrível. Não se enganem, meus irmãos, se vocês observarem os títulos do Salmo 3 e do Salmo 7, vocês vão observar que Davi, os inimigos de Davi, são pessoas que pertenciam ao povo de Israel, que tinham a circuncisão, o sinal da aliança. Um deles era chamado Cuxi, o benjamita, um homem de uma tribo do povo de Deus, da tribo de Benjamim, o Salmo 7. E no Salmo 3, quando Davi escreveu aquele salmo, quando ele estava fugindo da presença de Absalão, seu filho, vejam que coisa! Às vezes, os inimigos dos fiéis servos do Senhor estão na família visível da fé, na igreja visível. Infelizmente, nós lemos textos como o Salmo 55, do verso 12 até o verso 14, quando Davi afirma que o seu inimigo não era alguém estranho, mas era, ele diz no verso 13, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Percebam, portanto, que o inimigo que Davi está descrevendo, e que muitas vezes são os inimigos que estão por detrás destes salmos, que apresentam conflito, que apresentam confrontação, são inimigos inusitados do meio do povo de Deus, que se opõem, que fazem guerra contra aqueles que buscam servir ao Senhor com integridade e sinceridade de coração. Mas o Salmo 12 tem uma característica especial. É verdade que muitos salmos falam sobre isso, mas o Salmo 12 mostra que os inimigos do povo de Deus,
às vezes usam a sua língua maligna para atacar e para tentar destruir os piedosos. Mas apesar desta verdade da língua maligna que nos ataca, que procura nos destruir, este salmo sobretudo nos ensina que o Senhor livra os piedosos da língua dos homens perversos. Este salmo fala de coisas difíceis. Não é bom ser atacado, não é bom ser difamado, não é bom ser alvo de uma língua maligna, especialmente quando essa língua maligna é de uma pessoa que faz parte da igreja visível, é de uma pessoa que professa a mesma fé que nós professamos. Isso é terrível. Porém, mais importante do que aprender essa verdade, a verdade de que existem pessoas perigosas, pessoas cuja língua são espadas violentas, sempre procurando ferir os piedosos. Mas o que é mais importante neste salmo é que ele nos ensina que o Senhor nos livra. O Senhor livra os piedosos destas línguas perversas, destes homens maus que procuram destruir os fiéis servos do Senhor. Tendo dito essas coisas, meus irmãos, olhemos com mais vagar, com mais atenção, as verdades que nós aprendemos neste salmo. Do verso 1 até o verso 4, nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de primeira divisão. Aqui nós encontramos a súplica de Davi. Nestes primeiros 4 versos, nós observamos que Davi apresenta 2 pedidos a Deus. No início do verso 1, ele afirma: socorro, Senhor. E no versículo de número 3, ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Davi também apresenta as razões para cada uma dessas 2 petições. As 2 petições de Davi surgem de sua percepção de que a piedade e o temor do Senhor haviam desaparecido da terra. Essa percepção tem muito a nos ensinar. Ela demonstra que os servos fiéis do Senhor, os servos piedosos, podem experimentar tempos de grande angústia pessoal. De grande angústia pessoal, especialmente de angústias diante da vilania e da perversidade que se alastram na comunidade, quer na igreja, quer na sociedade de modo geral. Às vezes não é essa a sensação que nós nutrimos no nosso coração, a percepção que nós cultivamos no nosso coração, de que o temor do Senhor, de que a piedade está desaparecendo, está sumindo da face da terra. Foi essa percepção que levou Davi a fazer esses pedidos. Agora vejam, irmãos, e aqui eu acho interessante, e nós temos de ler estes primeiros 4 versos à luz de todo o ensino dos Salmos. Essa percepção sombria de que a piedade está desaparecendo é interessante, especialmente se nós levarmos em conta uma verdade básica do livro dos Salmos. Os Salmos apresentam uma esperança de vitória do reino de Deus. Essa esperança de vitória é constantemente afirmada no livro dos Salmos. Com clareza inigualável, os Salmos nos falam da vitória de Deus e de seu ungido, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 2, por exemplo, depois de declarar que constituiu seu rei sobre o santo monte de Sião, um reino cujo trono está nas alturas, na Sião celestial, o que Deus diz ao seu rei? Deus faz uma oferta, Deus faz uma concessão ao seu rei nos versos 8 e 9 do Salmo 2. Ele diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vejam, o Senhor promete as nações para o seu Messias, e ele governa sobre elas, e destrói aquelas que se recusam submeter-se a ele. Mas notem, irmãos, que essa esperança dos Salmos não é uma esperança que tem relação com o final dos tempos apenas, com a consumação do reino. Essa esperança é uma esperança de vitória e de triunfo durante o período que nós denominamos milênio, o período em que o Senhor está governando sobre as nações. Porque vejam o que nós lemos em outro salmo, o Salmo 22, do verso 27 ao 28. Ele diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra.
Vejam, se este salmo estivesse falando da consumação do reino, como nós podemos conciliar a ideia das nações, dos confins da terra se convertendo? Na consumação do reino, Jesus Cristo não virá para converter as nações. Jesus Cristo virá para conceder bênçãos para as nações fiéis e para destruir as nações infiéis. O dia final é um dia de juízo, não um dia de conversão. Ele diz mais na sequência do Salmo 22, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Essa esperança de vitória é uma esperança de vitória na história, não na consumação dela. Mas o reino de Cristo vai se espalhar por todas as nações, até que o conhecimento da glória de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. Se os irmãos ainda duvidam disso, o Salmo 110 digamos assim, é a confirmação final de que a vitória de Cristo se dará no decorrer do seu governo sobre as nações. O Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Notem, essa expressão, assenta-te à minha direita, é tomada no Novo Testamento para fazer referência ao atual governo de Cristo sobre todas as coisas, não é verdade? O apóstolo Paulo não cita esse versículo lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20, quando diz que o Senhor Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo? Agora vejam, se a vitória de Cristo fosse apenas no final da história, então a promessa de Deus falharia, porque Deus promete subjugar debaixo dos pés de Cristo todos os seus inimigos, enquanto Jesus está assentado à direita de Deus. E não depois de Jesus deixar a direita do Pai, vir à terra para estabelecer justiça e juízo no dia final. A esperança da vitória no livro dos Salmos é enquanto o Senhor Jesus está assentado, entronizado à direita de Deus. Os inimigos do Messias são subjugados durante este período do governo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses textos mostram que o reino de Deus, através de seu Messias, através de Cristo, triunfará. E isso não depois da segunda vinda, mas durante o período do reinado de Cristo, assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, no Monte Sião, durante o tempo que nós chamamos milênio. Ele vencerá e então retornará para julgar as nações rebeldes, condená-las ao castigo eterno e para conceder bênçãos sem medida para aquelas nações que lhe foram fiéis e se submeteram a ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou falando da esperança de vitória, da garantia bíblica de que o reino de Cristo vai triunfar, de que através da espada que sai de sua boca, a palavra do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo conquistará as nações? Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão muito simples. Ainda que nós tenhamos a certeza da vitória, durante este período, o período do governo de Cristo sobre as nações, que nós chamamos milênio, durante esse período, mesmo com a certeza da vitória e do triunfo, nós podemos experimentar tempos de desestabilização, tempos em que a piedade parece desaparecer da terra. Pior do que isso, tempos em que a piedade parece desaparecer do meio do povo de Deus, a igreja. Não foi isso que aconteceu no final da Idade Média, do período da Idade Média? A piedade parecia sumir de sobre a face da terra, até que o Senhor operou um grande avivamento e a reforma eclodiu na Europa. Mas há ocasiões em que a piedade, o temor do Senhor parecem desaparecer, fenecem na terra de um modo geral, mas pior do que isso, na igreja. Davi estava vivendo numa época assim. Suas breves palavras descrevem um tempo sombrio. Por que Davi pede socorro? Porque já não há homens piedosos. Ele diz no versículo 1. Por que ele pede socorro? Porque desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens.
E a prova de que os fiéis estavam desaparecendo, de que a impiedade parecia prevalecer, é dada por Davi, não por aqueles pecados que nós estamos habituados a citar. Quais são os pecados que nós utilizamos para descrever o declínio de uma igreja ou de uma sociedade? Eu posso citar alguns: adultério, imoralidade sexual, roubo, violência. São esses os pecados que nós costumamos citar, não é verdade? E vejam, irmãos, de fato, uma sociedade ou uma igreja que é assolada por esses pecados que eu citei, está em declínio. Mas aqui Davi cita um tipo de pecado que é perigoso, mas que nós não damos a devida importância ao perigo que este pecado traz, que esse tipo de pecado traz para o povo de Deus. Davi fala dos perigos de uma língua venenosa, dos perigos de uma língua maligna, do uso perverso e diabólico das nossas palavras. Vejam os pecados que Davi denuncia associados à língua. Ele fala que há mentira, no versículo 2, falam com falsidade uns aos outros. Ele fala que há hipocrisia, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A expressão que é traduzida aqui por coração fingido é com coração e coração. Coração aparece 2 vezes para dar a ideia de quê? De coração dobre, de coração duplo. É aquela pessoa que diante dos outros fala com adulação, com lisonjas, mas o coração que ela está manifestando é um coração falso. A realidade é que o seu coração é mau. Ela quer a destruição daquele indivíduo. Uma nota exegética diz o seguinte, de uma Bíblia de estudo, diz o seguinte: essas pessoas têm 2 tipos diferentes de coração. Suas lisonjas, suas palavras lisonjeiras, parecem expressar motivos e intenções gentis, mas a demonstração externa não reflete realmente os seus verdadeiros motivos. O seu coração real está cheio de pensamentos maus e intenções destrutivas. Vejam, e aqui, meus irmãos, eu quero lembrá-los, nós devemos tomar muito cuidado com quem gosta de palavras bajuladoras. Muito cuidado. Em nosso coração perverso e caído, quando alguém nos bajula, nós gostamos. Por quê? Porque aquela pessoa está ali nos elogiando, pode até ser falso, mas nós gostamos disso. Mas as palavras bajuladoras são muito perigosas, porque elas refletem um coração hipócrita, um indivíduo que lhe elogia em sua frente, mas no seu coração ele nutre pensamentos de destruição contra você. Vocês se recordam de Absalão? Absalão não era um homem de lábios bajuladores. O que ele fazia? Ele se colocava diante do portão de Jerusalém, onde o povo passava para ter uma consulta com o rei, para terem uma reunião com o rei. E aí o que Absalão fazia? Ele abraçava aquelas pessoas, beijava aquelas pessoas e dizia: ah, quem dera, quando as pessoas se prostravam diante dele: não precisa não, eu sou igual a você, nós somos iguais. Mentira, ele se achava rei, ele não se achava igual a ninguém, mas ele não se prostra diante de mim não. Quem dera eu fosse príncipe no meio do povo, quem dera eu fosse rei, porque eu iria fazer justiça a você, porque eu sou um homem do povo. Não é essa a linguagem? Eu sou um homem do povo, olha aqui, você nem precisa se prostrar diante de mim, eu pego na sua mão sem luva. Essas palavras bajuladoras são perigosas, nós devemos tomar muito cuidado. E este é o pecado que Davi utiliza para descrever a falta de piedade em seu tempo. Ele também fala de uma língua que busca prevalecer, busca poder. Há indivíduos que usam seus lábios, que destilam veneno de sua boca com um único intento maligno. O intento maligno de alcançar alguma projeção, de alcançar alguma posição importante. E vejam, irmãos, nós devemos lembrar que essa busca perversa pelo poder e o uso negativo da língua também pode ser manifesto no uso das redes sociais. Quantas pessoas proferem palavras não com seus lábios, mas com seus dedos, palavras malignas, procurando destruir pessoas para que alcancem o poder? Essa é uma prática comum. São indivíduos que procuram prevalecer
sobre os necessitados e pobres, aqueles que dependem do Senhor, que procuram com sua língua perversa impor sua vontade, alcançar projeção e domínio sobre todos os demais. Mas por fim, o pecado denunciado por Davi, o último pecado denunciado por Davi, pecado da língua, é a soberba. No versículo de número 4, na parte final, ele diz: os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Os lábios são nossos. Talvez essas palavras sejam resumidas naquele terrível ditado: cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. É exatamente isso que essas pessoas estão dizendo. Os lábios são meus. Quem é que manda na minha boca? Sou eu mesmo. Mas eles dizem algo mais terrível, a soberba daqueles indivíduos descritos por Davi. Eles perguntam: quem é Senhor sobre nós? É como se eles estivessem dizendo: nós não temos a quem prestar contas. Não há ninguém acima de nós a quem nós prestaremos contas das nossas palavras. Eu falo o que eu quero, a boca é minha e eu só presto contas a mim mesmo. Eu sou o meu Deus. É isso que essas pessoas estão dizendo. É isso que Davi está descrevendo. E sejamos honestos, irmãos, essa não é uma descrição muito diferente de nossa época, não é verdade? Sejamos honestos. Quantas pessoas usam a sua boca, os seus lábios, às vezes os seus dedos nas redes sociais, para fazer exatamente aquilo que Davi condena? Para mentir, para bajular quando o coração está cheio de ódio, para buscar poder, para demonstrar o seu orgulho, a maldade do seu coração. A nossa sociedade, mais do que isso, as nossas igrejas não são muito diferentes daquilo que nós lemos neste salmo. Nós também vivemos numa época de uso pernicioso e perverso da língua. Sabem qual é o problema, irmãos? É que nós não achamos que os pecados da língua são tão graves como as Escrituras afirmam. A gente acha que fazer uma fofoca, que falar mal de alguém, é coisa de somenos. Mas não é, irmãos. Davi olhava para essas coisas e pedia socorro, socorro, Senhor. Os homens estão usando a língua de maneira perversa. Quando o diabo usa sua língua para difamar outras pessoas, para proferir palavras cruéis e destruidoras contra pessoas inocentes, não inocentes de coração, mas inocentes daquilo a que você está acusando, você está cometendo um pecado grave e está contribuindo para o desaparecimento, para o fenecimento da piedade na terra. O uso da língua é tão... Deus se preocupa tanto com o uso da língua que ele diz em Levítico capítulo 19, versículo 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Sabe qual é uma maneira de manifestar amor pelos irmãos? Amar o próximo como a si mesmo, que é exatamente no capítulo 19 de Levítico que essa passagem está. É não fazendo mexerico, é não criando burburinhos. Mas nós não damos a devida importância ao uso apropriado da língua. Dos pecados que Deus odeia e que são descritos em Provérbios, alguns deles estão associados ao uso da língua. Lá em Provérbios 6, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, agora vejam, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Lembram que a língua bajuladora é uma língua que procede de um duplo coração, um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a 7ª, a que Deus abomina: quem semeia contendas entre os irmãos. Isso é sério, irmãos. O uso pervertido da língua, maligno da língua, é uma coisa muito séria. O apóstolo Paulo, quando descreve a depravação dos homens em Romanos capítulo 3, de 12 a 14, dentre os pecados descritos por ele, alguns são associados à língua. Ele diz em Romanos 3, 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E como isso é comprovado? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano,
veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Meus irmãos, nós não podemos desprezar o ensino bíblico a respeito da língua. As palavras têm grande poder. E com isso eu não estou dizendo que as palavras têm um poder mágico. Você pode me chamar de jumento quantas vezes você quiser. Eu não vou virar um. Eu não estou dizendo que a palavra tem poder nesse sentido, como pensam alguns religiosos supersticiosos. Mas a maneira como nós usamos as nossas palavras tem impacto poderoso, significativo na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, na vida das pessoas a quem nós nos dirigimos. Mais do que isso, o uso que nós fazemos da nossa língua impacta a nossa vida comunitária, quer na igreja, quer na sociedade. Não é sem razão que nós lemos em tantas ocasiões na palavra de Deus: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Uma língua perversa é um prejuízo, é uma doença, é algo que enfraquece o espírito das pessoas. O homem depravado cava o mal, diz outro provérbio, e nos seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Vejam que impacto terrível as palavras têm, de separar os maiores amigos, de afastar irmãos na fé. Quantas vezes eu já não vi isso? Palavras malignas que afastaram irmãos, mentirosas, caluniadoras. Isso é sério, irmãos. Isso é sério, não é sem razão que Davi pede: socorro, Senhor. Estes homens perversos usam a sua língua para mal. E em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Não é sem razão que Davi faz esses pedidos a Deus. 2 pedidos. Ele descreve essa situação terrível. O aparente desaparecimento da piedade na terra. E a evidência disso é a língua perversa. E então ele clama: socorro, Senhor. Salva-me, Senhor. Poderia ser traduzido o verbo que aqui é traduzido por socorro. Livra-me, Senhor. Diante de línguas tão malignas e venenosas, Davi se dirige a Deus pedindo livramento. Meus irmãos, sejamos honestos. Infelizmente, há pessoas que estão muitas vezes fazendo a nossa caveira, procurando a nossa destruição. E nós nem sabemos quem pode nos livrar dessas línguas terríveis. Somente o Senhor. É por isso que Davi clama. Pensem no rei, um homem que liderava. Quantas pessoas queriam destruir Davi? Quantas pessoas estavam tramando para destruir aquele fiel servo do Senhor? Quantas tramas nocivas, quantas calúnias, quantas mentiras espalhadas, quantas coisas terríveis. E o que nós podemos fazer? Nós podemos nos dirigir a Deus e pedir: socorro, Senhor. Me livra desses lábios perversos, dessas línguas mentirosas e soberbas. Porém, vejam que Davi não pede apenas por si e pela comunidade da aliança. Ele também pede a Deus, na verdade uma oração imprecatória, para que o Senhor corte todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Essa linguagem, que é uma linguagem muito impactante, Davi está pedindo para Deus arrancar a língua daquelas pessoas, para arrancar fora, para tirar fora. Essa é uma linguagem muito impactante, muito intensa, mas isso significa simplesmente que Davi está pedindo a Deus para silenciar a língua maligna e impedir que os planos perversos, os intentos infames daqueles homens que utilizam sua língua de maneira diabólica sejam levados adiante. Davi está pedindo: Senhor, coloca um freio. Não deixem que esses homens prevaleçam. Não deixem que os seus intentos pecaminosos sejam levados adiante, alcancem êxito. Meus irmãos, quando os crentes são atacados por pessoas perversas, eles não devolvem na mesma moeda. Eles não rebatem a língua diabólica diabolicamente. Pelo contrário, eles entregam sua causa ao Senhor, aquele que julga retamente. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos a respeito de Jesus? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Os crentes não devolvem
na mesma moeda, não usam linguagem diabólica para combater a língua diabólica. Pelo contrário, eles se entregam a Deus. Eles confiam a sua causa ao Senhor, porque eles sabem que o Senhor Deus age em seu favor. E é exatamente isso que nós encontramos na segunda parte do Salmo, no versículo 5. Por que nós devemos buscar a Deus diante de maldades e de línguas tão perversas? Por que nós podemos fazer isso? Porque o nosso Deus nos garante livramento. Vejam o que diz o versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Vejam que coisa interessante. Davi começa o seu salmo dizendo socorro ou salva-me. E o que o Senhor Deus responde para Davi? Eu porei a salvo aqueles que por isso suspiram. Vejam que coisa impressionante. Davi pediu a Deus que lhe concedesse livramento, salvação daquelas línguas malignas. E foi exatamente isso que o Senhor concedeu. Mas notem que a linguagem usada aqui pelo Senhor, especialmente no início do versículo 5, é uma linguagem que descreve a Deus como um guerreiro. Eu tenho falado disso com certa frequência para os irmãos. Que uma das figuras mais impactantes do livro dos Salmos é que Deus é um guerreiro que peleja, que guerreia as batalhas do seu povo. E o que Deus está dizendo aqui? O Senhor Deus está dizendo que haverá de se levantar o poderoso defensor de seu povo, o poderoso guerreiro que age para livrar seus fiéis servos, haverá de se levantar. Ele atenta para a opressão dos pobres, ele ouve o gemido dos necessitados e se levanta para guerrear em favor deles. Nós somos incapazes de vencer a língua perversa, mas em nosso favor está aquele que tem poder para cortar os lábios perversos e mentirosos, para silenciar e impedir que os intentos de uma língua maligna sejam alcançados. Ao nosso lado, como nosso defensor, está aquele que tem poder para nos salvar. Ele nos põe a salvo, ele se levanta para guerrear em nosso favor. Mas aqui é importante que eu faça uma observação a respeito dos termos pobre e necessitado. Esses dois termos, pobre e necessitados, pobres e necessitados. Vejam, há muitas pessoas que acreditam que essas palavras apontam para condições financeiras. Então, quem é o pobre necessitado? É aquele que não tem condições financeiras abastadas. Mas vejam, irmãos, lá no Salmo 40, versículo 18, Davi, um rei, e se tem uma coisa que o rei Davi não era pobre, né? Davi não era pobre, Davi era um homem abastado. Mas o que Davi diz? Eu sou pobre e necessitado. As mesmas palavras que aparecem aqui no Salmo 12. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meus irmãos, para aqueles que não têm forças, para aqueles que são fracos e incapazes, mas que dependem do Senhor, o Senhor é amparo e libertador. O Senhor é aquele que nos salva, que nos livra dos nossos terríveis inimigos. Aliás, nós temos um princípio bíblico aqui, nós podemos fazer uma aplicação muito importante. A Escritura afirma que o povo de Deus era atacado por um inimigo cruel, um infamador terrível. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Satanás, o pai de todos aqueles que possuem uma língua maligna, porque ele é o pai da mentira, Satanás é descrito como alguém que acusava os santos de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador, o diabo, isso é que significa a palavra diabo. Acusador, ele nos infamava. Ele usava a sua língua perversa e maligna para nos atacar e tentar nos destruir. Mas, meus irmãos, Deus se levantou em nosso favor através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo venceu aquele que tem a língua mais perversa de toda a história. Nós éramos incapazes de superar e vencer as infâmias diabólicas, seus ataques malignos, seus intentos perversos contra nós. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu e nos concedeu vitória. No mesmo livro de Apocalipse, que fala do diabo como um acusador,
é dito, Apocalipse 12, a partir do versículo 8, nem mais se achou no céu o lugar deles, de Satanás e de seus anjos, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus irmãos, se Deus nos livrou e nos concedeu vitória contra a língua maligna do próprio diabo, quanto mais da língua maligna e diabólica de outras pessoas. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós não escapamos ilesos dos ataques malignos que as pessoas proferem contra nós, os fiéis servos do Senhor. Mas nós podemos ter uma certeza de que o Senhor ouve o nosso gemido, atenta para a nossa condição e se levanta para derrotar os nossos adversários. Ele prometeu fazer isso. Foi o próprio Deus quem diz: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. E na parte final do Salmo, do versículo 6 até o versículo 8, Davi faz uma grande declaração de confiança. Ele começa fazendo um pedido, ele recebe uma resposta da parte de Deus, e com base na resposta feita pelo Senhor, dada pelo Senhor, ele dá uma declaração de confiança. Notem que o Salmo termina com palavras bastante sombrias, com palavras soturnas, verdadeiramente soturnas. Davi termina dizendo assim no verso 8: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Nós muitas vezes vemos isso, não é verdade? Os perversos andando folgadamente, os perversos andando de forma espaçosa, tranquilos. Por quê? Porque a vileza, a maldade prevalece. Eles andam livremente na prática do mal. Muitas vezes é isso que nós observamos. Davi sabia disso, que os perversos pareciam prevalecer. Mas notem que mesmo nessas circunstâncias complicadas, mesmo sabendo que muitos eram contrários a ele, que muitos proferiam palavras malignas contra ele, Davi encerra o salmo com palavras de confiança. Ele sabe que a vileza estava sendo exaltada. Ele sabe que os filhos dos homens estavam andando por todos os lugares tranquilamente, mas ainda assim, Davi declara sua confiança na palavra de Deus, mesmo em tempos sombrios, irmãos. Mesmo em tempos sombrios, porque eu repito, neste período de governo de Cristo sobre todas as nações, às vezes nós experimentamos épocas sombrias, épocas que aparentemente nos levam a crer que Cristo não está no trono, mas Ele está. Ele está governando sobre todas as coisas. E nessas épocas difíceis nós podemos confiar no Senhor. E qual é a declaração que Davi faz? Ela contém dois aspectos. Primeiro, no versículo 6, Davi diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Deus fez uma promessa: eu me levantarei e porei a salvo aqueles que por isso aspiram. E o que Davi responde? Eu confio nisso. Eu confio na palavra de Deus. Por mais que o mal aparentemente prevaleça, eu confio naquilo que o Senhor disse, porque a palavra de Deus, ao contrário das palavras malignas, dos perversos e até mesmo dos santos, sabem por quê, irmãos? Porque nossa língua não é perfeita. Às vezes nós falamos aquilo que é bom, mas às vezes nós falamos aquilo que é mal. O Senhor Deus não é como os perversos e nem mesmo como os santos, que não falam de maneira completamente pura, porque a palavra do Senhor é completa e perfeitamente pura. Nós podemos confiar naquilo que Deus diz, porque a palavra do Senhor é pura. O salmista a compara com um metal precioso, a prata sendo depurada, sendo refinada num forno, num cadinho de barro. E notem que o salmista faz questão de dizer que a palavra de Deus é depurada ou refinada quantas vezes? 7 vezes. Ela é perfeitamente pura, ela é perfeitamente refinada. A palavra de Deus é completamente livre de toda e qualquer corrupção. Nela não há um grauzinho só, sequer,
de impureza, nem o menor deles. Ela é pura, não é contaminada por bajulações, não é contaminada por mentiras, não é contaminada por soberba ou por engano. A palavra de Deus é fidedigna. Nós podemos exclamar: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós podemos dizer: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A palavra de Deus, irmãos, é fidedigna, confiável, especialmente as suas promessas. A promessa que Deus fez de nos colocar a salvo é uma promessa pura, fidedigna, depurada 7 vezes. E mais do que isso, em Cristo elas recebem completa confirmação. Porque nós lemos quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus, a palavra de Deus, especialmente suas promessas, são palavras puras, depuradas 7 vezes como a prata, em cadinho de barro. Nós podemos confiar no Senhor. Davi confia em Deus porque sua palavra é pura. E veja, irmãos, a fé não se fundamenta nas circunstâncias. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé na palavra de Deus, porque Deus é fiel e Ele não pode mentir. Se a sua fé é fraca, não é porque as circunstâncias estão difíceis, é porque você ainda tem dificuldade de descansar na palavra do Senhor. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, meus irmãos. Mais uma vez, as palavras do Senhor são palavras puras. Você pode confiar. Você pode confiar. O Deus que prometeu nos colocar a salvo, em segurança, é fiel para cumprir. E em Cristo todas as suas promessas têm o sim e o amém. Então Davi diz que confia porque as palavras de Deus são puras. E ele diz mais no versículo 7: sim, Senhor. Ele agora expressa completa convicção. Confiado na palavra de Deus, ele afirma: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. A confiança de Davi é tal na pureza da palavra de Deus, que ele está convicto, absolutamente convicto, apesar das circunstâncias difíceis em que ele estava. Ele está absolutamente convicto de que Deus guarda os pobres e os necessitados. Tu nos guardarás. Aqui Davi está se identificando. Na verdade, no original aparece um sufixo de terceira pessoa do plural. Davi está dizendo: tu os guardarás, tu os livrarás. Eu não vejo nenhum problema com a tradução aqui em primeira pessoa do plural: tu nos guardarás e nos livrarás, porque certamente Davi se inclui no círculo dos pobres e dos necessitados. Davi está convicto de que Deus guardará aqueles que dependem dele. Aliás, irmãos, este verbo, o verbo guardar, é um dos verbos mais belos da palavra de Deus no livro dos Salmos. Há um salmo que fala muito sobre, que usa muito esse verbo, é um dos salmos que alegram o meu coração, que é o Salmo 121. Ali nós temos várias ocasiões em que palavras associadas a este verbo, ao verbo guardar, aparecem. Por exemplo, no versículo de número 3, não dormitará aquele que te guarda. No versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. No versículo 5, o Senhor é quem te guarda. E no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É interessante que o salmista fala a tua saída e a tua entrada, não a tua entrada e a tua saída, como seria de se esperar. Porque se os irmãos notarem, o Salmo 121 faz referência ao Êxodo, quando fala que o sol não vai nos afetar, nem a lua. A nuvem que preservava o povo de dia e que guardava o povo do sol de dia e que guardava o povo do frio à noite. Então o que o salmista está dizendo? Deus guardou Israel desde o momento em que eles saíram do Egito até o momento em que eles entraram na terra prometida. Meus irmãos, Deus vai nos guardar dessa geração perversa e ímpia, que usa sua língua para nosso prejuízo, desde o momento em que Ele nos fez sair do mundo, até o dia em que nós entrarmos nos portões celestiais. Não dormita aquele que nos guarda. Nós podemos confiar nisso. Nós podemos descansar nessa verdade. A palavra de Deus é fiel, é pura.
é refinada tal qual a prata 7 vezes em cadinho de barro. Nós podemos confiar nisso. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Desde o dia em que Ele tirou você do mundo, até o dia em que você entrar, em que você atravessar o rio, ou que o Senhor Jesus Cristo retornar, o Senhor haverá de te guardar. Eu gosto muito daquelas palavras finais do livro Peregrino. Já citei isso diversas vezes aqui na igreja, quando ele está atravessando o rio. E a figura do rio é uma lembrança do Rio Jordão. E nós estamos entrando na Terra Prometida. Nós estamos morrendo, atravessando o rio e entrando na Terra Prometida. E cristão começa a atravessar o rio e ele começa a perder o equilíbrio e a se afogar. E ele fica preocupado, desesperado. Mas o Senhor o toma pela mão. Deus nos guarda, meus irmãos. Deus nos guarda. Nós podemos confiar nisso. Existem línguas perversas, homens maus, terríveis. Mas quem nos guarda é o Senhor. É Ele que se levanta para nos colocar a salvo. E a sua palavra é pura. Tu nos guardarás, Senhor. E Ele faz questão de enfatizar o nome do Deus da aliança. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Mesmo em ocasiões em que a vileza é exaltada e os ímpios parecem prosperar, Deus segue guardando e livrando os seus do mal. Eu quero encerrar, meus irmãos, o sermão com algumas aplicações. A primeira delas é a aparente insignificância da Igreja de Cristo em algumas ocasiões. Às vezes, meus irmãos, a sensação que nós temos é que a igreja visível é insignificante se comparada às glórias, aos portentos deste mundo. Pense em algumas ocasiões, pense no tempo de Noé. Pense no tempo de Noé. A igreja não parecia insignificante? Um homem com sua família e todos os outros desprezando. Pense no tempo descrito no Salmo 12, socorro, Senhor, os piedosos estão desaparecendo da terra. A igreja de Cristo, irrisória, quase não composta quase sumindo. Pense nos dias de Elias, em que apenas 7.000 homens, 7.000 pessoas não se dobravam diante de Baal para o beijar. Pense nos amigos de Daniel na Babilônia, todos se prostrando e apenas 3 homens de pé. Pobrezinha da igreja, não é verdade, meus irmãos? Não é essa a sensação que nós temos? Às vezes não é isso que acontece. Às vezes a igreja parece tão insignificante, parece tão fraca, às vezes o mal parece prevalecer. Pense em 120 pessoas reunidas em Jerusalém. Que coisa, que insignificância, não é verdade? Numa cidade de milhares e milhares de habitantes. Pense na famosa frase, Atanásio contra o mundo, e o mundo contra Atanásio. Já ouviram essa frase? Um homem sozinho, aliás, um indivíduo brilhante, conhecido na história da igreja como o Anão Negro. O pessoal fala que os cristãos são racistas. Um dos nossos maiores heróis era um pequenino homem de pele negra, que sozinho não, a gente sabe, mas eu estou falando de maneira figurada, mas que sozinho enfrentou o mundo e venceu. Meus irmãos, às vezes a igreja parece tão pobrezinha, tão desprezível, tão irrisória, insignificante diante desse mundo mau. Nas palavras do profeta, às vezes a igreja é o vermezinho de Jacó, o povozinho de Israel. Mas apesar dessa aparente fraqueza, mesmo quando o mal parece prevalecer, a igreja tem em Jesus Cristo a certeza da vitória. Como disse um comentarista do século XIX, a força da igreja não consiste do número de membros da igreja visível, mas na onipotência do seu cabeça. Vejam, meus irmãos, a força da igreja não está na quantidade de membros que ela possui. A força da igreja está na onipotência daquele que é o cabeça dela, Jesus Cristo. Quando a igreja parecer insignificante, quando a igreja for desprezada e desonrada, lembre-se de uma coisa: o cabeça dela é o Senhor do universo, é o Deus de toda a terra que controla todas as nações. Meus irmãos, uma segunda aplicação: quando a piedade fenece e os fiéis parecem perecer na igreja, é nosso dever
orar por ela, para que o Senhor conceda avivamento e o reino siga em seu curso inapelável de conquista às nações. É isso que nós devemos fazer. Nós vivemos numa época em que a sensação que nós temos é que a piedade está desaparecendo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus e lhe pedir que faça com que a piedade se torne novamente visível na terra. Que o Senhor fortaleça a sua igreja. E para finalizar, mais do que Davi e mais do que qualquer um de nós, houve um homem que enfrentou línguas malignas, perversas, que enfrentou o próprio Satanás de frente com sua língua pervertida, que usou até mesmo a Bíblia para o tentar. Até mesmo a Bíblia, aquela língua miserável e infernal, diabólica, utilizou para tentar o Senhor Jesus Cristo. Jesus experimentou a ofensa dos homens, a ofensa do diabo, a ofensa de seus próprios familiares em algumas ocasiões. Mais do que todos nós, Jesus sabe o que é ser alvo de uma língua perversa e maligna. Mas ele venceu aqueles que o ultrajavam. Ele alcançou vitória sobre os seus inimigos. E com ele nós aprendemos não apenas um exemplo bendito, mas a garantia de que nós somos salvos da língua maligna dos outros e da nossa própria língua. Porque como nós lemos em nossa liturgia, o Senhor Jesus Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aquele que enfrentou a língua maligna dos homens foi ferido por nossas transgressões, para que nós fôssemos sarados e para que nós morrêssemos para os nossos pecados. Esse é aquele a quem nós podemos recorrer dizendo: socorro, Senhor. Salva-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Porque este já venceu e certamente nos concede vitória contra os nossos adversários. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos livre da língua maligna, não apenas dos outros, mas que Ele livre a nossa língua de ser uma língua maligna.